Só que quando a gente passa a ler a palavra do Senhor, a gente passa a entender que amor é algo que está muito além de um simples sentimento. É algo que está acima disso. Primeiro, se a gente for ver, quando Deus ele dá a Moisés os mandamentos, e um dos mandamentos é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus não está dizendo ama o teu irmão porque você gosta dele, ou ama seu irmão porque ele é bonito. Não, Deus está dizendo ama o teu próximo. Aleluia, meu Deus, aleluia. É um amor que não é medido por aquilo que as pessoas vão fazer, se você gosta ou não, se aquela pessoa te faz bem ou não, se aquela pessoa te deu honra ou não. Deus está dizendo ama o teu próximo. Aleluia. E só aí, e só nisso, irmãos, já daríamos para nós ficarmos aqui muito tempo. Porque esse amor que nós temos na palavra do Senhor é incondicional. Nós vemos João 3,16 dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é um versículo chave da palavra do Senhor que nós temos guardado no nosso coração e que nós carregamos, porque nós olhamos para o amor de Deus em relação à minha vida, em relação à tua vida, e entendemos que Deus ele não mediu uma condição para amar o homem, ele não estabeleceu uma regra para nos amar, mas ele simplesmente nos amou. E o mandamento de Deus que vem para a minha vida e para a tua é: ame o teu próximo. Aleluia. Irmão Jonathan, então a palavra de Deus está me dizendo que eu tenho que amar o meu próximo. Então eu tenho que amar o meu inimigo, sim, principalmente os teus inimigos. Aleluia. É quem mais você tem que amar e liberar amor para ele. Aleluia. Olha para a situação da nossa vida antes de encontrar com Jesus. Aonde é que você estava? O que você fazia? Como era a sua vida antes de se encontrar com Jesus? Antes de Jesus te colocar em um caminho bom e começar a guiar a sua vida para o céu. Se fosse você, para avaliar a sua vida hoje, você se amaria? Você se aceitaria como servo para continuar no caminho para o céu? Você próprio, olhando para a condição de vida que antes nós tínhamos, você se colocaria no céu? Você se levaria para lá? Para muitos, e talvez muitos diriam não. E é essa a condição que Deus nos mostra, que Ele nos ama, sem pedir nada mais em troca. Ele nos amou. Ele te amou. Ele não olhou para a medida, estatura, tamanho, mas Ele nos ama. Ele nos ama. E esse amor é o que nós temos que aprender a evidenciar como servos dele. E é onde nós mais falhamos, é no amar. É onde nós mais erramos, é no amar. Aleluia. Aleluia. Amar não é fácil. E quem disse que seria? Deus, Ele olhou e Ele deu o seu único filho por amor a nós. Imagina se foi fácil para Deus fazer isso pela nossa vida. E nós somos, segundo Paulo, embaixadores do Senhor aqui na terra. Somos representantes do céu aqui na terra. Somos representantes do próprio Deus aqui na terra. Então, se o nosso Deus ama, nós temos que amar. Aleluia. Aleluia. Precisamos amar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ai, irmão, mas é difícil amar quando a pessoa bate na tua cara, fala mal de você, quer te ver o teu mal pelas costas. Sim, é difícil. Mas Jesus, Ele nunca disse que Ele veio aqui para trazer algum alívio para nós. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer uma espada para vocês. Estamos em guerra, estamos em uma peleja.
E ainda mais agora, aonde o ser humano, eu estava falando isso ontem com os amigos meus do serviço, eu falei, o ser humano ele está tão carente que qualquer coisa que você fala o atinge, o agride, mas muitas das vezes o que ele está precisando é de uma palavra de amor, de um momento de amor para a vida dele. O que ele espera é esse amor que vai ser encontrado em nós primeiro. Aleluia. Se a igreja não aprender a apresentar esse amor para o povo, Aleluia. não adiantamos nós ficar falando que Deus é amor, que Deus ele amou ao mundo, se nós como igreja, como representantes do céu, não mostramos esse amor para o povo. Jesus. Aleluia. Grande Deus. Quando o pastor Gilson me apresenta o tema, eu falei, pastor Gilson pediu a Deus para descer o chicote do povo. É forte. Porque falar de amor, irmão, é isto. É isto. É entender que nós precisamos amar. Trazer as pessoas para perto. Amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando eu li aqui no livro de Gênesis sobre a história de Abraão, aqui é um momento da vida de Abraão que ele foi colocado para se tomar uma decisão. Porque aqui é onde nós vemos o próprio Deus chega para Abraão e pede o seu filho Isaac. Só que para que a gente entenda o que hoje o Senhor colocou no meu coração, precisamos entender algo. Abraão, ele foi um homem de Deus. Um homem que para nós é referência de fé. É um homem que para nós mostra que quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós procuramos obedecer, ainda que nós não sabemos o caminho que vamos trilhar, o Senhor nos guia e nos leva para a vontade dele. Aleluia. Abraão, ele tinha o costume, quando ele sai da sua terra, quando ele sai do meio da sua parentela, de todos os lugares que ele chegava, pastor Gilson, ele fazia um altar. E o altar, quando era construído, era um momento de adoração. Era um momento que Abraão tinha para louvar a Deus. Abraão construía altares para agradecer, para engrandecer, para dar louvores ao Senhor, por agradecer por um livramento, por uma vitória, por uma bênção. Altar eu entendo hoje como adoração. É quando você vem num culto e você vem trazer algo para Deus. Porque o culto não é algo que você vem receber de Deus, é algo que você vem trazer para o Senhor. Você está aqui não para receber, mas para oferecer, para prestar o teu culto. Você vem para cultuar ao teu Deus. Aleluia. Então se até agora você ainda não iniciou o teu culto, eu te convido a começar a iniciar a tua adoração. Eu te convido a iniciar, aleluia, a trazer a tua oferta para queimar na casa de Deus. Aleluia. Você não veio aqui simplesmente para ouvir o cantor, o pregador, mas você veio para engrandecer o eterno. Aleluia. Estamos aqui para engrandecer o nosso Deus, para adorar o Senhor. Abraão tinha este costume. E ele fazia altares. E quando você faz um altar, quando você presta uma adoração a Deus, você se aproxima de Deus. A cada momento que você tira na tua casa, na igreja, para adorar a Deus, você dá um passo na direção do Senhor. Você dá um passo na direção do céu. Você dá um passo na direção da presença de Deus. Você dá um passo na direção da tua vitória. Porque quando você vai se aproximando do Senhor, vai tendo intimidade com Ele, você passa a entender o que Ele estava dizendo. Abraão, ele tinha intimidade com Deus a ponto de entender o que Deus queria. Porque quando a voz de Deus vem para Abraão, é simples. Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar onde é. Abraão sabia o destino? Abraão tinha ideia o que ia acontecer com ele? Não. Nem promessa tinha. Deus só falou para ele: Abraão, pega as suas coisas e vai. Ele sabia o que Deus ia fazer com ele? Não sabia.
mas ele tinha uma voz liberada do céu para ele, e ele confiou porque ele tinha intimidade. Aleluia. Só confia em alguém quem tem intimidade, pastor. Só confia em outra pessoa quem tem intimidade. Aleluia. Se eu chamar algum dos irmãos, fala: irmão, pega um capacete, monta aqui na minha moto e vamos comigo para o outro lado da cidade. Você vai ou não? Não conhece, ninguém conhece. Do nada. Vou não. Vou de jeito nenhum. Então só vai na direção de uma voz de alguém quem tem intimidade com aquela pessoa. Agora, se você é meu amigo, se você me conhece, sabe como eu dirijo, sabe como eu ando, se eu falar: pega esse capacete, vamos ali comigo, você não vai perguntar nem para onde a gente vai. Você fala: vamos embora, porque eu te conheço. Vamos embora, porque eu sei quem você é. É Abraão sendo chamado por Deus, sem destino, sem direção, sem promessa. Mas ele tinha uma voz, ele disse: eu vou porque eu sei quem está me chamando. Eu vou porque eu ouvi na voz que me chamou. Eu vou porque aquele que está me chamando é o grandão da Galileia, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está te convidando nesta noite a confiar nele. Aleluia. Deus está te convidando nesta noite a passar a acreditar na voz que foi liberada um dia na tua vida. Na voz que te chamou, na voz que te escolheu, na voz que está te capacitando para um propósito. Aleluia, meu Deus. Não existe crente sem propósito. Não existe sem chamada, sem propósito. Se Deus te chamou é porque Ele tem um propósito. Se Deus te escolheu é porque Ele tem um propósito. Se Deus liberou um dia uma promessa na tua vida, é porque com essa promessa Ele tem um propósito. Aleluia. E muitas das vezes você vai entender o propósito durante o caminho. E sabe o que acontece, pastor? Tem muita gente que é até chamado por Deus, é escolhido por Deus, mas aí não ouve nada de Deus em relação ao propósito, fala: não vou, porque eu não sei o que Deus quer comigo. E fica parado esperando. A hora que Deus falar o que Ele tem para mim, eu vou. Se Deus falar para mim que é para louvar, eu vou louvar. Se Deus falar para mim que é palavra, eu vou para a palavra. Ei, Deus está te convidando a se colocar de pé e a caminhar. Não entendi, pregador, é simples. Abraão se põe de pé, começou a caminhar, começou a andar com Deus. Todos os lugares ele tinha altar. Abraão tinha intimidade com Deus. Aí você sabe o que acontece? Um dia Abraão está na sua casa, na sua tenda, e Deus fala com ele: Abraão, sai para fora. Abraão sai para fora. Olha para o céu, Abraão. Abraão olha, conta as estrelas, ele tenta contar, e ele fala: Deus, é impossível. E a areia que está sobre os teus pés, porque ele estava num deserto, a areia do mar, você consegue contar, Abraão? Não consigo. E Deus fala: é assim que eu vou fazer a tua herança na terra, o teu nome será bendito entre as nações, Abraão. Aleluia. Eu te abençoarei, Abraão, e será bendita todas as nações da terra. Glória a Deus. Aleluia. Opa, Deus ouve. Então quer dizer que Abraão agora ouve o propósito. Mas ele já estava andando com Deus, ó. Abraão ouve o propósito e fala: agora eu entendi por que Deus me tirou da terra onde eu estava. Agora eu entendi por que Deus me chamou. Então agora Abraão tinha um objetivo na vida. Abraão tinha um propósito, porque ele tinha saído da sua terra, da sua parentela, e agora ele ouve a voz do Senhor dizendo: eu tenho um propósito para você, Abraão. Eu vou te fazer pai de multidões. Aleluia, Jesus. Olha só, agora Abraão tinha um objetivo de vida. O que ele pensa? Eu preciso ter filho. Se eu vou ser pai de multidão, porque não adianta, irmãos, você pensar que Deus libera uma promessa na tua vida e vai começar lá em cima, porque não é.
Abraão tinha uma promessa, pai de multidão, mas primeiro ele precisava ter um filho. Porque sem esse primeiro filho, como é que ele ia chegar na multidão? Sem começar. Sem começar por alguma coisa. Sem começar em algo. Então Abraão precisava ser pai. Ele olha para sua esposa e vê que a madre dela era fechada. Ela olha para si mesma e ela entende que aquela promessa para acontecer parecia impossível. Quantos de nós já olhou para a promessa de Deus na vida e pensou que era difícil? Hein? Aleluia. Aleluia. Deus hoje está nos convidando a voltar a confiar na promessa dele. Aleluia. Deus está te convidando a voltar a confiar no chamado que ele liberou na tua vida. Aleluia. Deus tinha uma promessa para Abraão, mas precisava começar devagar. E para Abraão era impossível, mas para Deus não era. E Deus está falando com alguém que às vezes parou no caminho dizendo: é impossível acontecer, é impossível chegar em mim. Não, acontece com A, acontece com B, mas para mim não dá. Aleluia. Deus está dizendo: não tem nada impossível para mim. Aleluia. Passa-se um tempo. Abraão está na sua tenda e diz a palavra que era o momento mais quente do dia. E aparece o Senhor para Abraão. E Abraão percebe que era o Senhor, uma manifestação teofânica do próprio Deus. Se aproxima de Abraão e Abraão fala: ei, se é bem para o Senhor, deixa eu oferecer água, deixa eu oferecer comida. Depois que vocês comerem, se alimentarem, beberem água, aí vocês seguem o seu caminho. Olha só, Deus se manifesta para Abraão. E Abraão chega para Deus e pede alguma coisa. Abraão fala: deixa eu dar primeiro. Aleluia. Deixa eu oferecer primeiro. Deixa eu te entregar primeiro. Deixa eu dar água, deixa eu dar pão. Abraão tinha oferta para dar para o Senhor quando o Senhor apareceu, oh glória. Aí a palavra diz que o Senhor está aqui conosco. E será que você trouxe a tua oferta para Ele? Será que você trouxe para depositar no Senhor a tua oferta? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da tua adoração, eu estou falando daquilo que você tem que trazer para oferecer para o eterno. Aleluia. Abraão não pediu nada, mas ele pediu: deixa eu te oferecer, Senhor. Deixa eu dar para ti primeiro. E Deus fala com ele, fala: beleza, boa a tua palavra, Abraão. E eles comem, eles se alimentam. E depois de aquele período com Abraão, Deus fala para ele: Abraão, cadê a tua esposa? Aí ele fala: Senhor, está na tenda. Daqui a um ano eu vou voltar, Abraão. E quando eu voltar, a tua esposa vai ter um filho. Aleluia. Abraão se alegra. Sara, que está dentro da tenda, duvida. Sara está dentro da tenda ouvindo Deus. Ela não está ouvindo um profeta, ela não está ouvindo um homem, não. Mas ela está ouvindo o próprio Deus falar com seu esposo. Aleluia. Ela fala: mas para mim é impossível, porque eu já passei o período de costume das mulheres. Ela estava dizendo: eu já entrei na menopausa, eu já não tenho óvulos mais dentro do meu corpo, porque nós sabemos que a mulher, ela nasce com uma quantidade X de óvulos, e durante a sua vida aqueles óvulos chegam um momento que acaba, e quando acaba os óvulos a mulher entra na menopausa, e depois disso não tem como de gerar, porque não tem óvulo. Não tem como de ter filho, porque não tem. Aí ela está dizendo: eu já passei o período de costume das mulheres, é impossível para mim ter filho. Eu não tive antes e agora ainda é impossível ter. E Deus vira para Abraão e pergunta para ele: Abraão, acaso há alguma coisa impossível para Deus? Tem gente que está do teu lado e ouve a promessa de Deus que tem na tua vida. Aleluia. E fala assim: possível acontecer? Rapaz, não dá certo não. Deus pergunta: para quem?
quem tinha a promessa não era Sara. Sara viveu a promessa com Abraão, mas a promessa era para Abraão. A promessa é para a tua vida. A promessa é para a tua vida, varão. A promessa é para a tua vida, varoa. Aleluia. Aí Deus não vai lá em Sara, fala: Sara, por que você está duvidando da minha voz? Não. Deus pergunta para Abraão, porque o que Deus tinha era com Abraão. Fala: Abraão, tem alguma coisa impossível para Deus? E Abraão fala: não tem. Então daqui um ano, quando eu voltar, a tua bênção vai estar aqui, Abraão. Aleluia, Jesus, aleluia. As pessoas que estão do teu lado, entenda que não existe um Deus vingativo, que porque estão duvidando da chamada, a pessoa vai ter que ser humilhada. Não, as pessoas que estão do teu lado vai duvidar da tua chamada, vai ter que viver a bênção junto com você. Aleluia. Aleluia. Vai ter que viver o sobrenatural contigo, vai ter que desfrutar da promessa junto com você, oh glória. Aleluia. Aleluia. Tem a ver com amor. Porque nós pensamos: rapaz, está duvidando uma criança, mas você vai ver, né? Deixa Deus te pegar. Não, irmão, olha diferente. Tem amor. Tem amor. Nós desejamos tanto falar: rapaz, está duvidando da promessa, mas você vai ver o que vai acontecer. Não. Deus não nos chamou para isso. Deus não é esse Deus vingativo que às vezes alguns pregam por aí. Porque Deus vai te exaltar e esmagar teus inimigos. Não, nós precisamos amá-los e entender que existe tempo, lugar e momento para todo mundo. Aleluia. E Deus tem um lugar preparado para cada um de nós no coração dele. Aleluia. Deus não escolhe uns e deixa outros esquecidos, não. O problema é que ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Mas ele não vai abrir a porta, porque ele diz: se vós abrirdes a porta, aí sim eu entrarei. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: para você viver a bênção, Abraão, você precisa primeiro abrir a porta e entender que eu só opero aonde abrem a porta para mim operar. Aleluia. É aonde você deixa Deus operar. É quando você entende que o Senhor está no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Abraão ouve a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele crê naquilo. Passa-se um ano e está lá o Isaac crescendo agora. Está lá a promessa, rapaz, deu certo, glória. Aleluia. Rapaz, está acontecendo. Deus falou para mim que eu ia ser pai de multidão. Está aqui, já sou pai. O meu Isaac correndo para lá e para cá. Ô menino, que bênção. Aleluia. E chegamos num ponto onde eu queria vos ministrar essa noite. Porque quando o nosso Isaac chega, porque é quando a promessa começa a acontecer, porque é quando aquilo que você sonhou começa a dar certo, porque é quando o Senhor abre a porta e você fala: rapaz, Deus trabalha mesmo. Olha que bênção, olha essa promessa. A promessa de Abraão era visível, porque era Isaac correndo dentro de casa, glória, dando trabalho. Aleluia, porque menino está trabalhando, glória, ainda mais filho de crente. Aleluia. Aleluia. Ele está lá o Isaac correndo para lá e para cá e está todo mundo rala: rapaz, Deus é fiel. Oh glória, olha lá, Deus operou na vida de Abraão. Deus é fiel com Abraão e o Isaac está crescendo. E Abraão está dizendo: louvado seja Deus, mas Deus é fiel, rapaz. Olha o meu Isaac aqui, o negócio deu certo. Só que quando o Isaac chegou na vida de Abraão, pastor, Abraão parou de fazer altar. Abraão, todo lugar que chegava tinha altar. E quando Isaac nasce e ele começa a crescer, Abraão parou. Aleluia. Aleluia. E aí é o grande detalhe, meu irmão. Porque quando nós estamos na presença de Deus e tudo vai bem, e tudo começa a dar certo, nós não podemos parar de fazer altar, não. Não podemos. Aleluia. Quando tudo começa
promessa dá certo, aí Deus fala, vou fazer você um pregador, e começa a pregar e para de buscar. Vou te fazer você um levita do Senhor, aí Deus começa a te levantar, para de buscar para cantar, para adorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O negócio não é parar, é se aprofundar mais ainda. É mergulhar mais ainda. Se a promessa começou a dar certo, pastor, aí é que nós temos que nos aprofundar mais, nos aproximar mais, para que venha a crescer. Glória a Deus, aleluia. Só que Abraão, ele para de fazer altar. Ele para de buscar ao Senhor da maneira com que ele buscava. Mas o Isaac está crescendo. A promessa está ali, ele está vendo, aconteceu, meu Deus. Glória a Deus, tem agenda, tem porta aberta. Estou cantando todo dia, estou pregando todo dia, glória a Deus, e Deus operando. Só que aí, Abraão, você começou a viver a promessa e você parou. E Deus não chamou Abraão para ficar parado. Deus não chamou Abraão para ele parar de fazer altares, para parar com a sua adoração, porque entenda, Deus tem uma promessa, mas Deus não te quer distante, é perto para viver promessa, é perto de Deus, é perto do Senhor, Aleluia. distante dele. Aleluia. Como que você vai viver a promessa? Aí lá no capítulo 22, onde nós lemos, fala: e aconteceu depois destas coisas, que Deus provou Abraão. Aleluia. Foi depois de todas as coisas que Abraão viveu que Deus, no capítulo 22, resolve provar ele. Foi depois das promessas, depois do nascimento de Isaac, depois do crescimento do menino. Deus olha e fala: Abraão está distante de mim, mas eu te quero perto. Então, Abraão, vem cá que eu vou colocar uma prova na tua vida. E aí que entra o grande detalhe do amor de Deus para a nossa vida. Porque quando nós falamos que Deus amou o mundo, que Deus nos ama, que o Senhor nos quer, que o Senhor ele tem uma promessa, um propósito, e a maioria das pessoas afastam de Deus por não entender que a prova é para nos aproximar, a prova não é para nos afastar de Deus. A prova ela vem como um ensinamento. Quando o seu filho erra, quando o seu filho faz algo que ele não deveria fazer, você, como pai, como boa mãe, às vezes corrige, chama a atenção, coloca de castigo. Você tem a sua forma de ensinar o teu filho. O pai, ele conhece o filho. Ele sabe que se ele colocar ele de castigo no quarto por 1 hora, vai resolver o problema. Tem outros que sabem que se pegar o filho, tirar o celular, vai resolver o problema. Tem outros que sabem, vou tirar o videogame do meu filho por 1 semana, resolve o problema. O pai sabe lidar com o filho. E quando vem a correção do Senhor para a nossa vida, e quando vem a mão estendida de Deus para a nossa história, com uma correção, nós olhamos e muitas vezes falamos: Deus me ama, porque Ele permitiu essa prova, porque Ele permitiu essa dificuldade, porque Ele permitiu esse problema. E aí, quando sobrevém a prova sobre nós, é que nós passamos a entender o tão grande é o amor de Deus para nós. Aleluia. Porque se o Pai está nos corrigindo, se o Pai resolve, depois de todas estas coisas, colocar ainda uma prova sobre nossa vida, é porque Ele precisa regular algumas coisas, organizar algumas coisas. E aí é aonde vem a diferença daquele que é adorador para aquele que não adora, para aquele que quer, daquele que não quer. Porque quando Deus ele resolve pôr uma prova sobre nós, e a prova de Abraão não foi fácil, porque Deus pegou e mexeu aonde? Na promessa. Deus ele mexeu na promessa.
Ele falou: Abraão, me dá o teu Isaque, me dá a tua promessa. Mas como assim, pregador, irmãos? Abraão, ele sai da terra com um direcionamento, e ele no meio do caminho entende a promessa, ele entende o objetivo final do chamado dele. Só que aí Deus no meio do caminho fala: não, peraí, não tem chamado, me dá aqui para mim, me oferece ele, eu quero a tua promessa. Imagina só, era o objetivo da vida de Abraão que estava em jogo. E Abraão olha e fala: Senhor, aonde é que é para eu ir? Porque se o Senhor quer Isaac, eu te dou Isaac, não tem problema não. Deus fala com ele: eu vou te mostrar um monte. Abraão anda 3 dias. 3 dias. Imagina a mente dele pensando: rapaz, eu vou dar meu filho, eu vou oferecer meu filho, eu vou oferecer a minha promessa, eu vou oferecer o meu Isaac. Ele chega no pé do monte, e a palavra vai falar que Abraão, quando ele sai, ele pega o menino, ele pega a lenha, o cutelo, o machado, ele pega tudo. E ele chama 2 moços para ir com ele. Coloca o menino num jumento e começa a caminhar. Quando eles chegam no pé do monte, aonde era para Abraão subir, Abraão vira para os moços e fala: olha, agora vocês vão ficar aqui, porque tem momentos da nossa vida que vai ser você e a promessa. Aleluia. Vai ser você e Deus. Aleluia. Ninguém vai estar perto para ver, ninguém vai estar perto para viver, mas vai ser você e Deus. É você e o Senhor. Abraão está dizendo: ei, fica aqui, porque eu e o menino precisam subir para adorar a Deus. Eu e o menino precisam subir para falar com o papai. Não entendi, Abraão. É porque eu fazia altar e eu parei. Agora eu preciso subir no monte para voltar a oferecer altar. Oh, glória. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Ei,